ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análise de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. A minha convidada desta edição é fundadora da Academia de Competências Integrativas, uma empresa signatária do Pacto Global da ONU e porta-voz no Brasil do ODS 8, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que tem o foco no trabalho decente e crescimento econômico, e que faz parte do programa Liderança com Impacto da ONU. Ela é mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, integra o corpo docente de diversas instituições de ensino e é uma especialista em liderança, carreira e tendência no mundo. Minha convidada de hoje é Rebeca Toyama, que acaba de lançar o livro Carreira Saudável e que, nesse instante em que conversamos, está participando da COP28, a Conferência do Clima, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes, e que se estende até o próximo dia 11 de novembro. Rebeca, seja bem-vinda ao Comunicação SA e obrigado por abrir espaço para a nossa conversa aqui, nesta sua concorrida agência. Ou, perdão, na sua concorrida agenda. Não, prazer é meu, Marcos. Você sabe que seus convites para mim são uma convocação, então é um prazer estar aqui com todos que nos acompanham. Ô, Rebeca, a gente tem aqui diante de nós muitos temas para a gente conversar, mas eu gostaria de começar falando um pouco sobre o seu livro, Carreira Saudável, que você acaba de lançar pela Literary Books e já disponível para venda na Amazon. Daqui a pouquinho a gente fala até um pouquinho mais sobre preço, fica até uma dica para você, final de ano, aí, presentear um amigo. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, começando para entender um pouco a quem esse livro se destina. O Carreira Saudável foi escrito para quem? Eu acho que é para quem busca, né, uma resposta, porque é algo tão legal, né, que é a minha capacidade de colaborar com o outro, colocar meu propósito no mundo, que é o trabalho, que é a carreira, virou origem de tanto sofrimento, tanta desordem mental, financeira. Então, é para essa pessoa que tá, será que não podia ser diferente, né? E também, como proposta do livro, é desmistificar essa coisa, Marco, que carreira é algo elitizado, é só para quem está numa empresa grande, só para quem, sabe, quer ser um grande executivo. Então, no próprio livro, a gente traz carreira, pela própria origem da palavra, é caminho. Então, é o caminho que eu vou transitar pela vida e colaborar com pessoas. Em troca disso, eu vou ter dividendos, vou ter salário, vou ter remuneração, enfim. Então, essa ideia de que carreira é algo que não é para mim, ou que carreira é algo que gera extremo sofrimento, é uma coisa que as pessoas já vêm se questionando, e a proposta do livro é trazer essa resposta: "Puts, pode ser diferente, tem caminhos para ser diferente". Tanto que num determinado momento do livro, eu olhei e falei: "Nossa, essa missão é desafiadora, mostrar para as pessoas que pode ser diferente". Aí o que que eu fiz? Eu convidei 10 pessoas para contar como elas, né, saíram desse lugar desconfortável de que carreira é ruim, de que trabalho é sofrimento, segunda-feira é péssimo, que se a gente conseguir transformar esse pensamento, pode ser muito diferente. Então o livro traz também 10 histórias de pessoas que já deram esse passo, que muitos dos que estão nos ouvindo, empresários, profissionais, executivos, ainda não deram, né. Então eu conto com o reforço de 10 pessoas, Marco, no livro. Você diria, Rebeca, que esse é um livro de autoajuda? Como é que é a estrutura dele? Porque a gente tem obras assim que você tem mesmo iniciativa, que você sugere iniciativas e tem esse perfil de autoajuda. É o caso do seu livro? Como é que é? Até poderia ser, né, eu sou muito inclusiva e integrativa, então eu não gosto muito de ficar excluindo a autoajuda da temática. Mas Hum, é que a proposta foram 2: educação e negócio. hum. Então, assim, entender que o mundo dos negócios precisa de uma releitura sobre liderança, sobre carreira,
mas também saber que a gente precisa de um processo de letramento, de alfabetização das pessoas, para que elas aprendam a estabelecer um relacionamento diferente com trabalho e carreira. Então a gente colocou, né, estrategicamente colocou o livro com essa proposta, de educar pessoas, né, que atuam no mundo de negócios. E aí tanto faz se é um negócio pequeno, se é uma carreira independente, se é, né, uma pessoa que tem, né, dentro da sua responsabilidade 1000 colaboradores. Então não exatamente de autoajuda, embora conforme a pessoa vai lendo o livro, e aí no livro tem ferramentas, tem várias reflexões, ela vai entender que ela está num processo de autoajuda, mas ela também vai entender que é um processo de autoajuda extremamente pragmático, que todos os capítulos propõem um resultado, todos os capítulos têm um entregável do que eu quero, né, onde que eu vou chegar com esse capítulo. Até pela, né, pela minha formação inicial, que é administração, né. Geralmente as pessoas perguntam como eu optei em fazer, né, o mestrado em psicologia, eu sempre coloco, eu ainda tenho, né, o meu diploma de administradora, no qual eu entendo que a gente tem que buscar um resultado, ter uma meta para focar a nossa ação, né. Então é por isso que ele não está exatamente como um livro de autoajuda, por esse meu olhar, sabe, assim, extremamente pragmático. Uhum. Pragmatismo, então, é um dos pilares dessa sua obra. Sim, porque um pragmatismo, ou talvez uma releitura do pragmatismo, porque quando a gente fala carreira saudável, é um resultado que eu quero, mas eu não posso pagá-lo com qualidade de vida. Eu Uhum. não posso, né, abrir mão da minha vida pessoal por esse resultado, por isso que a gente precisa ser pragmático. Então não é um pragmático de lucro a qualquer custo, Uhum. sabe. A gente sabe que esse modelo de capitalismo já não se sustenta mais. Então é exatamente isso, é sair do paradigma do "ou". Olha só, que foi bem o que aonde a sua pergunta me levou. Ah, ou eu vou ter qualidade de vida ou eu vou ter resultados. Uhum. Ou eu vou cuidar da minha equipe, ou eu vou bater metas. Ou eu vou ter uma vida pessoal, ou eu vou ter uma vida profissional. Então o livro é um convite, tem um capítulo para isso inclusive, derruba o paradigma do "ou" e a gente entra no paradigma do "e". Eu vou sim gerar resultado e ter qualidade de vida. Eu vou sim cuidar da minha equipe e bater metas. Eu vou sim ter uma vida pessoal incrível e uma vida profissional incrível. Então, esse saudável vem muito da quebra desse paradigma, Marco. Até porque tem pessoas que têm uma certa dificuldade em ser pragmática, não é não? Mesmo no mundo dos negócios, não é não, Rebeca? Acho que todas as nossas formações de liderança que a gente tem aqui na CI, a gente trabalha isso sem esse nome, porque esse nome ele leva uma pecha de desumano, Uhum. né? Então a gente trabalha muito o pragmatismo no tocante assim. Você está tomando ações que te levam aonde? Né, senão qualquer ação vale. Na verdade, a gente tem acompanhado casos de burnout dentro e fora das empresas, você observa que existe um componente muito presente, né. Uma parte metas, às vezes, superdimensionadas, acontece, mas a maioria, Marcos, são pessoas que não têm metas. Então, assim, elas não têm um ponto de parada, Uhum. tipo assim: "Ah, eu vou chegar nesse número, ok, eu vou chegar nessa atividade, vou parar", então elas estão, né, trabalha 8, 10, 12, 14, elas vão aumentando, ampliando, né, e eu falo: "Tá, mas você está indo para onde mesmo?", né, e a pessoa não consegue me responder para onde ela está indo. Então Uhum. essa releitura do pragmatismo, né, de uma forma saudável, tá, então me conta onde você quer chegar? Quanto tempo você precisa para isso? Uhum. O recurso mais escasso que temos, justamente, é tempo. Então, se Uhum. você quer chegar em algum lugar, bater alguma meta no seu negócio, na tua carreira, a gente precisa fazer conta, começando pelo tempo, depois a gente vai para o dinheiro, né, depois a gente vai para dividendos, enfim. Então, a gente tem trabalhado muito essas questões mais objetivas, inclusive para reverter questões de saúde mental. Rebeca, a sustentabilidade, ela é um tema que tem ganhado força a cada dia, não só nas empresas, mas também na sociedade. E a sua obra traz uma referência à necessidade dos executivos se tornarem líderes sustentáveis. O que é um líder sustentável? Pelo olhar do livro, né,
a gente traz essa questão da sustentabilidade de dentro para fora, Marco. Então é muito normal, né, um líder chegar aqui, né, buscando metas melhores da sua equipe, metas melhores da sua empresa, só que aí a gente vai ter uma barreira que é, ele chega cansado, ele chega doente, ele chega medicado, ele chega estressado, ele chega se divorciando, ele chega com um filho que é dependente químico, eu falo assim: "Cara, espera aí, a gente tem que começar do começo". Hum. Então a sustentabilidade, assim, e vale lembrar que essa geração nova que está entrando no mercado, é muito normal a gente ouvir que eles não querem assumir cargos de liderança, porque na cabeça dele, ser líder é esse cara que adoeceu e está lá dando ordens, é aquele líder que está querendo puxar a equipe, né, e ele tá sem fôlego. Então aí a gente começa a falar sobre sustentabilidade de dentro para fora. E dentro da nossa metodologia, acho que a coisa que nesses últimos 20 anos mais tem colaborado com, né, o olhar das pessoas é entender assim, desde que a gente nasceu, Marco, a gente tem 4 grandes conselheiros dentro da gente. E os primeiros caras que a gente tem que aprender a liderar são esses 4. Então é a nossa mente, né, todo mundo já nasceu com uma equipe para liderar. Então eu tenho a minha mente, que eu preciso ter a gestão, né, de conhecimento, aquisição de conhecimento, buscar respostas. Eu tenho as minhas emoções, estabelecer bons vínculos, ter uma vida prazerosa, saber vender. Aí eu vou ter a minha intuição, né? Propósito, legado, plenitude. E eu vou ter aí a parte pragmática, enfim, a inteligência física, os resultados financeiros, né, a minha própria energia física, né, para ser um grande líder. Então a gente traz esse olhar que assim, antes de querer liderar a tua equipe, antes de querer ser um executivo incrível, a gente tem essa lição de casa para fazer, porque senão você não tem como liderar a sua equipe, né? E as brincadeiras aqui, inclusive acho que a parte mais legal da palestra, porque o livro ele é uma palestra, na verdade é uma palestra-livro, um livro-palestra, enfim, é a parte que a gente apresenta os personagens. Eu falo assim, sabe aquele chefe, Marco, que não escuta a equipe? Sabia que você pode ser um deles? Que não está escutando tua mente, tuas emoções, tua intuição e teu corpo? Sabe aquele chefe que não consegue colocar a atividade certa dentro das habilidades da equipe? Será que você está tomando decisões com as emoções? Será que você está buscando, né, o propósito de vida de forma racional? Então, assim, brincando desse jeito, de uma forma super lúdica, a gente vem aí ao longo dos últimos 20 anos mostrando que é uma liderança sustentável, que ela começa nesse tocante. Você quer liderar alguém, lidera os 4. Você quer cuidar de alguém, cuida dos 4. Então a gente sempre fala assim: antes de ouvir tua equipe, você tem que ouvir a você mesmo. A escuta, a dificuldade de um líder escutar é porque ele não se escuta. E aí a gente tem toda também, né, um convite, tipo assim, você não tem que cuidar da tua equipe? Como é que você está cuidando, né, da tua mente? Você está dando, né, boas informações, bons conteúdos ou só lixo, né, só estressores? E das emoções? Você está cuidando bem? Você tem, né, se relacionado com pessoas nutritivas, conhecido pessoas novas, né? E a tua intuição? Você tem aqueles minutos de silêncio, de contemplação? Ou você sempre está correndo, né, parecendo, né, um leão na savana atrás de uma presa todo dia? E do corpo? Então hoje a gente sabe. Eu tenho um cliente, Marco, que fala assim: "Caramba, você mudou minha vida". E como é que eu mudei a vida dele? Ele entendeu que ele precisa dormir, se alimentar direito, né, e aí ele começa a tomar decisões melhores, ele começa a tratar a equipe melhor, a equipe traz resultado. Então liderança sustentável é nesse lugar que eu falo, e também a gente traz essa quebra de um paradigma que líder é liderar o outro. Não, 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 né, a liderança mais saudável começa da gente. Muito bem, estamos aqui conversando com a Rebeca Toyama, que é fundadora da ACI, que é a Academia de Competências Integrativas, porta-voz no Brasil do ODS 8, do programa Liderança com Impacto da ONU, e autora do livro Carreira Saudável, que é o pano de fundo desse nosso encontro de hoje. A gente vai, Rebeca, para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuação desse Comunicação SA. Até já.
Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Rebeca Toyama, fundadora da ACI, Academia de Competências Integrativas, porta-voz do Brasil, do ODS 8, que está ligado ao Programa de Lideranças com Impacto da ONU, e autora do livro Carreira Saudável, que já está disponível no site da Amazon e ao preço sugerido de R$ 49,90. Antes da gente retomar a nossa conversa, eu quero deixar aqui uma dica para você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e que também assine nossa newsletter diária e gratuita, direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os dados e enviar. E já no dia seguinte, você, como os quase 18 mil assinantes, passa a receber no seu e-mail os destaques do dia, os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação. Rebeca, ao longo de mais de 2 décadas, você dedica a sua carreira à formação de executivos, de líderes empresariais. Na Academia de Competências Integrativas, criada por você, existem mais de 300 ferramentas de desenvolvimento pessoal criadas para essa finalidade. O seu livro traz 10 dessas ferramentas, que, segundo você mesma, considera essenciais e aplicáveis de forma independente. Como é que foi esse processo de escolha entre essas 300 ferramentas, você apenas pensar essas 10? Como é que foi esse processo de garimpagem? Muito interessante essa sua pergunta, Marco, porque acho que isso foi uma das coisas que atrasou 10 anos, né, o livro virar uma realidade, porque eu olhava tudo aquilo e eu queria falar de tudo, mas ao mesmo tempo eu tinha um receio, porque essas ferramentas sempre foram aplicadas, por mim ou pela minha equipe nos nossos clientes. Como é que seria uma ferramenta sendo aplicada sem a presença humana, sem a intervenção humana? Porque ela está no livro, né? Uhum. Mas o que me motivou foi aquela questão assim, tá, por mais que eu ou minha equipe, a gente trabalhe muito, né, existem mais pessoas que precisam do que a gente sabe, do que a nossa capacidade de atender, né. E eu falei: "O livro vai democratizar essas ferramentas", então isso me impulsionou a olhar e falar: "Tá, eu tenho que olhar tudo isso e entender quais podem estar no livro e mudar a vida de uma pessoa que eu nunca nem vou saber o nome dela, que talvez ela nunca esteja na minha presença, mas eu realmente possa mudar". Então a gente começou a fazer essa seleção. Então, por exemplo, né, a primeira ferramenta é uma forma que a gente define objetivos, né. Então assim, tá, então escolha um objetivo e leia esse livro por meio disso, porque a ansiedade vem do meu desespero de querer fazer tudo no aqui e agora, não vai rolar, não dá, nós não conseguir fazer muita coisa até os 100 anos. Uma segunda ferramenta muito relacionada ao seu trabalho é assim, as pessoas, não conseguem se apresentar, elas não conseguem chegar e dizer quem eu sou. Né, e aí fica muito difícil, compromete a carreira, um líder não consegue adquirir a confiança da equipe. Então a gente colocou lá uma ferramenta de biografia.
E a ferramenta de biografia, ela nos ajuda em duas, né, de duas formas. Primeiro, ajudar a pessoa a entender que ela é incrível, que ela teve altos e baixos ao longo da vida, e a vida é um grande ciclo. Então, os otimistas só olham os altos e ficam soberbos, e os pessimistas só olham os baixos e ficam, né, se achando, né, muito ruins. Então, a ferramenta ela faz um balanceamento de mostrar que a minha história, a sua, Marco, e de quem está nos ouvindo, teve altos e baixos. Aí a pessoa já sai empoderada com essa ferramenta. E aí a gente joga ela numa construção de narrativa. Agora, sim, dentro do teu objetivo, como é que você vai contar a tua história? Então, não é para inventar uma história, é para pensar os pedaços da tua história que mostrem aonde você está indo. Aí veio, eu estou indo aonde? A gente colocou uma ferramenta de visão de futuro. Do mesmo jeito que meu passado é feito de ciclos, o meu futuro também é feito de ciclos. Então, na ferramenta Visão de Futuro, a gente ensina a pessoa a construir essa visão em setênios. A gente gosta muito da antroposofia, então a gente vai ajudando essa pessoa na tabuada do 7, né, a cada 7 anos, entender quais são os seus objetivos até os 100 anos. E aí, nessa ferramenta, a gente também divide e fala assim: tua vida pessoal e profissional tem que estar em equilíbrio. Então, a gente também vai provocando a ter esses objetivos pessoais e profissionais para fazer um balanceamento. Falamos no bloco anterior sobre os nossos 4 grandes conselheiros. Aí tem lá uma ferramenta, né, um capítulo todo que mostra. Então tá bom, quem são esses 4? Como é que eu cuido deles? Como é que eu escuto eles? Aí tem uma outra ferramenta. E a mais legal, não vou contar todas aqui, senão acho que a gente precisaria de uma manhã toda. A gente tem uma ferramenta de benchmark, uma ferramenta que, né, aqui no mundo dos negócios a gente conhece muito, mas a gente aprendeu ela a usá-la para a pessoa. Porque o que que acontece, Marco? Enquanto mamíferos que somos, não podemos esquecer disso, a gente aprende no exemplo. Como é que a gente aprendeu a pegar no garfo? Como é que a gente aprendeu a usar o papel higiênico? Foi alguém lá mostrando, a gente via, e, né, andar de bicicleta. Só que quando a gente cresce e vai, né, para o exercício da profissão, a gente deixa de lado essa estratégia que é a mais eficiente. Então, e aí é legal quem está aqui nos ouvindo, né, responder essa pergunta: quem que é teu benchmark? Quem que é a pessoa que já chegou no lugar que você gostaria de chegar? E não é para imitá-la, né, mas é porque a gente precisa mostrar para nossa mente o que é um modelo de sucesso. Senão ela fica fazendo um monte de coisa que não leva a lugar nenhum. Então aí a gente pega todo o aprendizado de décadas, desde que a ferramenta foi usada dentro das empresas, a gente usa para beneficiar os profissionais. E o mesmo a gente faz com o SWOT, que é um outro capítulo do livro. SWOT, que a gente faz para os negócios, a gente tem tido resultados sensacionais montando matrizes para as pessoas ampliarem, né, o seu olhar para carreira. Rebeca, os objetivos, eles são mutáveis? Quer dizer, é possível você estabelecer, eu quero chegar a tal ponto na minha vida, mas ao longo dessa trajetória, a vida é dinâmica, tantas coisas acontecem, a gente encontra pessoas o tempo inteiro, as ideias surgem. Esses objetivos podem mudar, e como que você lida com pragmatismo, com essa questão dessa vulnerabilidade de objetivos, de coisas novas que se apresentam para você, que de repente te motivam, enfim. Como que você lida com isso? Ó, a gente resolveu isso de 2 formas. Primeiro, assim, as pessoas confundem muito o que com como. Hum, Como não é objetivo, como é caminho. E assim, como eu gosto muito da língua portuguesa, então, quando a gente vai, vocês vão ver no livro, essa ferramenta vai trazendo assim: "Ah, mas eu quero estudar mandarim", né. Estudar mandarim não pode ser um objetivo, é verbo, o que é verbo é caminho. Tá lá, tá na aula de português, né, que meu caçula tá tendo. Então o objetivo é aonde você quer chegar com esse mandarim. Porque de repente pode mudar de mandarim para francês, como um dia foi francês e hoje é mandarim, enfim. Então assim, primeira coisa a gente faz essa provocação. O que é caminho, portanto é um verbo, e o que que é objetivo, portanto é um substantivo. Isso, Marco, parece bobinho, mas quando a gente está conversando com, né, uma pessoa sobre a estratégia de carreira dela, um líder sobre a estratégia dele do negócio, já resolve um bocado. E o outro é trazer o critério temporal.
né? Porque o nosso cérebro ele não está muito articulado, ele não vem com essa musculatura bem feita, a gente precisa promover esse exercício. Então, assim, quando alguém me coloca um objetivo, bom, eu adoro Excel, adoro planilha, né, como uma pessoa pragmática, eu coloco e falo: "Então, ok, então vamos pôr no tempo isso", né, então, ok, eu tenho 35 anos, então tá, então nós vamos brincar da a tabuada do 7 por conta dos setênios. 35, 42, 49, 56, aí a gente vai colocando dentro desses períodos como é que teu objetivo se manifesta. Porque a cada setênio, não só por renovação celular, por maturidade, nossos valores vão mudando. Então, ignorar os ciclos da vida, né, ignorar, né, essa cadência que a gente tem, é o que muitas pessoas cometem de erro com seus objetivos. É claro que alguém com 18 anos escolhendo faculdade tem um olhar diferente de alguém que vai ter 21, 28, 35. E como a gente não tem esse aprendizado na escola, a gente começa a desacreditar na gente mesmo, porque a gente vai mudando. E na mudança, a gente começa a ficar inseguro com a gente. Quando a gente entende que a mudança é natural e a gente vai mudando conforme a gente vai amadurecendo, envelhecendo, a gente entende que isso faz parte. Então, sim, eu posso, né, ter um olhar aos 21, depois ele vai mudar. A gente casa, tem filho, perde pai, perde mãe, abre uma empresa, perde emprego, enfim. Então, quando eu trago o olhar temporal junto com a diferença do como para o objetivo, a é uma outra relação com essas metas. Deixa de ser algo estressante, que me gera estresse, e passa a ser algo que me motiva. Então, olha só, deixa de ser algo que me gera cortisol e passa a ser algo que me gera dopamina e endorfina. É mágico ou é biológico, É químico, olha que... entendeu? É químico. Muito bem. A gente está conversando com a Rebeca Toyama, que é fundadora da Academia de Competências Integrativas, porta-voz no Brasil do ODS 8, do programa Liderança com Impacto da ONU, e autora do livro Carreira Saudável. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para a última parte deste Comunicação SA. Até já. Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Eu nasci num pé de serra
com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava, envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Rebeca Toyama, fundadora da Academia de Competências Integrativas, porta-voz no Brasil do ODS 8, do Programa Liderança com Impacto da ONU, e autora do livro Carreira Saudável. Se você não anotou ainda, fica aí a dica. O livro já está disponível no site da Amazon, com o preço sugerido de R$ 49,90. Rebeca, a disciplina e a determinação são bases essenciais para a realização de qualquer objetivo nas nossas vidas. A sua família é de origem japonesa, da ilha de Okinawa, se eu não estou enganado, e o perfil do povo japonês é a aplicação, determinação, a compreensão do seu entorno. Eu queria saber, nesse livro, o quanto da ancestralidade da Rebeca Toyama está presente. Nossa, muito, e eu acho que o primeiro capítulo inteiro eu compartilho isso, porque o livro, como a gente disse no primeiro bloco, ele traz 10 histórias, mas eu me desafiei nesse livro a aplicar as 10 ferramentas em mim. Então, assim, eu passei, né, a vida toda aplicando as ferramentas nos nossos clientes. Aí o livro eu resolvi aplicar a ferramenta em mim. Por quê? Essa nossa capacidade de entender que a nossa vida profissional, a nossa vida, ela é uma continuidade de uma história que começou lá atrás, ela nos fortalece muito, né. Eu ainda tenho, né, e observo homens e mulheres profissionais que perdem muito tempo questionando e negando os modelos passados. E a gente ganha muita força quando a gente olha para trás, dá um ok. Inclusive, nos livros do Ray Dalio, a primeira lei, né, que ele traz nos livros dele é isso, né? Não perca tempo, né, com coisas que já estão lá, né? Olhe para o que você pode transformar. Então, olhar para a minha ancestralidade, aí eu tenho o Toyama, que vem lá de trás, e eu tenho o Souza Cordeiro, que vem de Portugal. Então, é dessa mistura que nasce quem eu sou, as minhas características. E foi muito incrível também nesses últimos tempos olhar a presença dos imigrantes. Eu sou fruto de uma imigração portuguesa, né, e nipônica. E aí, quando eu olho para isso, eu me compreendo melhor. Eu entendo o meu olhar diplomático. Okinawa foi berço da diplomacia lá atrás, antes de ser tomada pelo Japão.
né. Eu entendo, assim, a preocupação com qualidade de vida, saúde. Okinawa é uma blue zone, lá está a maior concentração de centenários do planeta. E aí, quando eu entendo como isso tudo funciona, eu ganho força. E não é só comigo, Marco, com todos, né, os líderes que a gente atende, ele começa a se entender a partir da característica do pai, característica da mãe e toda, né, a ancestralidade que os 2 trazem. Porque o que que acontece? Vamos falar aqui de uma coisa técnica e muito séria, né. Na primeira infância, entraram vários chips na nossa cabeça. E a gente não tem muito acesso, só que é delas que nascem nossas crenças, os vieses cognitivos que tanto a gente fala, né, na psicologia econômica. Então foram se formando modelos de visão de mundo que foram nutridos pelos nossos pais, pela nossa ancestralidade. Então, se a gente não aceitar, não compreender tudo isso, a gente tem nosso processo de tomada de decisão fica muito comprometido. E olha só qual é o maior custo de quando eu não tenho essa compreensão. Eu acho que o Marco tem que pensar igual a mim, se ele pensa diferente de mim, ele está errado, porque se ele tiver certo, eu estou errada. Olha que coisa louca. Não, o Marco tem uma história diferente, pai e mãe diferente, ele tem uma ancestralidade diferente, sei lá se você é filho ou não de imigrantes. E aí, quando o líder faz essa descoberta que a história dele é única, porque o pai e a mãe dele teve uma história única, porque eles vieram de famílias únicas, eu me relaciono com a minha equipe de forma diferente. Porque eu não vou exigir que o Marco pense como eu, veja o mundo como eu. Eu vou ter a maturidade de querer saber a sua opinião para somar com a minha, porque não é uma questão de você e eu estarmos certos, é questão de você e eu estarmos vendo o mundo de lugares diferentes, Uhum. né. Começando, eu sou mulher, você é homem, começando pela intergeracionalidade, né, eu posso estar falando com alguém com 80 anos, mas eu também posso estar falando com alguém de 20 anos. Posso estar falando com alguém que veio da China, né, e hoje a gente coloca, né, no plano de ação, né, de quem a gente cuida da carreira e dos líderes que a gente forma, justamente isso. Conhece o Brasil, precisa conhecer outro país, depois precisa conhecer um outro continente, depois precisa conhecer um segundo continente. Então, no próprio plano de ação, a gente já recomenda, entenda, né, que hoje a gente tem 8 bilhões de formas de ver o mundo, a sua é uma delas. Rebeca, a sua Academia de Competências Integrativas é signatária do Pacto Global da ONU e você é porta-voz do ODS 8. A gente já falou isso aqui algumas vezes na sua apresentação. Quer dizer, o seu olhar para as questões globais fica bastante evidente. Agora, você é convidada do Pacto Global Rede Brasil para participar da COP28, a Conferência do Clima, que se iniciou nessa última segunda-feira, vai até agora dia 4 no dia 4 de dezembro, segunda-feira, né? E que trata especificamente sobre as emergências climáticas, né? Um tema aparentemente diferente do que se propõe a sua ACI. Mas qual que é a sua expectativa em torno da pauta desse encontro e qual que é a sinergia que você espera se deparar em relação ao perfil do seu trabalho mesmo? O que você espera apreender dessa experiência na COP28? Vamos lá. Bom, o Pacto Global, ele é o braço que fala com as empresas dentro da ONU. Durante a pandemia, acho que todos nós passamos por uma inquietude interior, e nessa inquietude eu olhei para cima e falei: "Tá, quem é que está, né, com uma bandeira que realmente olhe para esses assuntos que nos tocam?". E foi quando nós nos aproximamos da ONU, e aí o ano passado eu tive, né, aí o privilégio de ser escolhida uma das líderes de impacto. Nós somos em 25 CEOs no Brasil, né, que temos aí essa responsabilidade de ser porta-voz. A minha ODS é a 8, justamente porque a Academia de Competências Integrativas, a ACI, ela tem esse olhar para o mundo do trabalho, então é claro, a nossa bandeira seria a ODS 8, e tanto no mundo acadêmico quanto no mundo empresarial, né, o meu posicionamento é: o elemento humano é fundamental para a solução de diversas crises, dentre elas a crise climática. Eu apresentei um trabalho recentemente em Portugal, que toda a temática era essa, né, a relação, né, da pessoa com o ambiente, e aí o meu trabalho foi: nós precisamos cuidar das pessoas.
Falei, lá no meu país, Brasil, né, era um evento internacional, a gente está aí com 90% de pessoas endividadas. Como é que essas pessoas vão estar preocupadas com o ambiente, né? Onde eu vou colocar o lixo, onde é que eu vou colocar, pagar, enfim. Falei assim, a gente precisa ter esse olhar, né, mais, né, colocar o ser humano no centro, para entender que é ele que vai poder cuidar ou não, né. Até eu lembro no trabalho eu falei: "Como é que a gente quer que um ser humano abrace uma árvore se ele não está com tempo de abraçar a sua família, se abraçar?". Então quando a gente olha nessa aproximação toda, com essa temática de aquecimento global, sustentabilidade, é por esse olhar, né, um olhar muito ESG, que convida não só a mim enquanto empresária, mas todos que nos ouvem, a entender que é sobre isso. Então, na COP, né, uma das grandes discussões que se tem é a responsabilidade, o engajamento das empresas nessa temática, por amor ou pela dor, ou pelo S do SG, ou por imaginar, né, que nas emergências climáticas os nossos negócios serão impactados sim, né. Relatório de risco do Fórum Econômico Mundial, tá lá, o risco de emergência climática, né. Tanto faz se a padaria do seu Joaquim na esquina, que se a rua alagar ninguém vai chegar nela, né, quanto uma série de outros negócios que a gente tem que entender que as emergências climáticas sim vão impactar os nossos negócios. Então é por isso, né, então você falou aqui, né, qual que é a nossa relação, é justamente essa, ir para a COP, poder colaborar ao máximo, principalmente, né, nos eventos do Pacto Global, e principalmente trazer para o Brasil reflexões mais profundas para eu compartilhar com os líderes que aqui estão e nem todos estarão lá com a gente, né. Então é colaborar com esse olhar, que é a nossa bandeira, o ser humano no centro, os líderes sendo responsáveis por esse processo e de lá trazer para cá as reflexões, os aprendizados e os compromissos, né. Então assim, não assim, na ONU a gente fala: "Não deixar ninguém para trás", mas é justamente com essa responsabilidade de como é que a gente faz isso, né. Pegar aqui a carona para a gente encerrar, você fez uma referência ao ESG. Essa Conferência do Clima, ela reúne a maior delegação brasileira da sua história. São cerca de 2.400 participações entre representantes de governo, setor privado e sociedade civil. Desse total, seguramente o setor privado ele reúne o maior número de participantes. Obviamente, esse cenário traduz aí a atenção das empresas para essa crescente agenda ESG. A minha pergunta, Rebeca, a gente pode dizer que também este cenário ele sinaliza uma importante janela de oportunidades para aquela figura presente no seu livro, a do líder sustentável? Nossa, é uma janela é um gostei do termo, né, é uma janela, mas a gente ainda está num processo de letramento do empresariado brasileiro. Então hoje a gente já sabe que o fluxo de capitais, ele olha mais para as empresas que têm essa temática, a gente sabe que o consumidor já tem olhado com mais carinho para as marcas que se aproximam desse tema, mas o que que acontece? Se a gente olhar os líderes que hoje estão na cadeira, Marco, na formação deles, por mais que ele tenha frequentado a melhor universidade, talvez do mundo, eles não tiveram esse conteúdo, né. Então, o nosso trabalho hoje, muito junto às empresas, é sentar com pessoas que trazem resultados incríveis, têm uma jornada profissional incrível, mas hoje olha para isso e fala: "Meu Deus, diversidade, equidade, ODS, gente do céu, aonde que estava isso no meu livro, na apostila lá da faculdade, do MBA? Não estava". Então, assim, eu gosto de olhar para todos os avanços que tivemos e temos, mas não dá para ser otimista, ainda não dá para ser otimista. A gente sabe que os números que a gente vem apresentando, eu tive recentemente em Nova York, na Semana da Assembleia, também a convite do Pacto Global da ONU, e a gente sabia que a gente não tinha grandes números para apresentar, quando a gente fala das metas do ODS, mas estamos caminhando. Então, momentos como esse que a gente está tendo aqui, sim, fazem parte de uma construção, de um letramento dos empresários brasileiros para entenderem melhor esse tema. Porque, de modo geral, se a gente fizesse uma pesquisa,
e até legal essa ideia de repente, a gente olhar para isso, a gente fizesse uma pesquisa, a gente vai ver que, assim, existe um interesse, mas eu não sei muito bem nem como é que eu chego perto desse negócio. Então a gente precisa, assim, vamos traduzir o que que é esse negócio, para que em 2024 a gente possa ser um pouco mais ágil, né, nessa aproximação do tema, até porque a gente viu nas últimas semanas que aquecimento global não é brincadeira, a gente é só olhar para o Brasil, né. E também precisamos lembrar que vamos ter o privilégio ou o desafio de daqui 2 anos ser a sede da COP. Então eu fico imaginando Belém, que justamente é onde a minha sócia habita, da onde minha sogra veio, com todos os desafios de saneamento básico, receber 50.000 pessoas. Em torno de 7.000 são, lideranças, são do poder público, portanto, presidentes, enfim. Então, um país que a gente, né, num pedaço do nosso país que a gente ainda não conseguiu fornecer água potável e esgoto, a gente vai ter que, em 2 anos, estar preparado para receber, como Dubai está recebendo agora, como ano passado o Egito recebeu, Glasgow recebeu. Então, assim, vai ser a nossa vez daqui 2 anos de mostrar a nossa hospitalidade e a nossa real, né, nosso real engajamento ao tema. Então, temos sim que olhar para 2024 indicadores melhores e pensar que seremos aí os anfitriões daqui 2 anos da COP. Temos um enorme desafio pela frente. Bem, chegamos ao final do nosso encontro e eu agradeço a presença da Rebeca Toyama, que hoje esteve aqui conosco falando sobre o seu livro, Carreira Saudável, mas também falamos sobre as tendências do mercado de trabalho, para os executivos que atuam na área de liderança, sobre os pontos da agenda da COP28, que ela integra, da qual ela faz parte aí desse grupo de brasileiros que está por lá, 2.400 brasileiros que estão por lá, que é um importante encontro da ONU e que traz o Brasil de volta ao protagonismo das questões ambientais. Rebeca, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. O privilégio foi meu, agradeço a oportunidade, parabéns pela pauta, né, uma temática instigante para a área, né, e estou à disposição, Marco. Abraço a todos. Eu agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.